A Confederação Sinodal Setentrional já está trabalhando com algumas lives, né, durante os sábados no YouTube. E hoje, em virtude da comemoração do Dia do Jovem Presbiteriano, pela CNM, pela UMP Oficial, a gente optou por não fazer a nossa live, né, costumeira no sábado à noite, e optamos por antecipar o horário para fazer uma live um pouco diferenciada do que a gente já estava fazendo. Então, hoje ainda tem a live da Nacional, vai ser, acho que a partir das 18 horas aqui em Manaus. Então vai ter aí Banda Purples, Reverendo Hernandes Dias Lopes também pregando. Então, acompanha aí. O Hernandes que ficou devendo pra gente, né, um prefácio do livro, mas tudo bem. Combinou e não fez, né? Deixa a gente na mão, mas beleza. Só na humildade mesmo. A gente vai falar um pouco sobre a ofensa artística, o uso da arte como ofensa para os cristãos, né? E como que nós devemos responder a essas ofensas aí. Tá certo. O assunto, ele é uma variação de um outro assunto mais fundamental, mais básico, que é a cosmovisão, né? No caso aqui, lidar com a cultura imoral ou blasfema até, né? E nesse assunto da cosmovisão a gente tem vários caras aí fortes, explicando muito bem. Eu acho que o principal deles provavelmente é o Heber Campos Jr. mesmo, mas os reformados, os teólogos reformados em geral, estão bastante acostumados com isso, né? Em falar sobre cosmovisão, falar sobre como o trabalho, o casamento, as amizades na vida cristã, elas devem estar permeadas por essa perspectiva que tem que passar pelas lentes da fé. Eu acho que um outro cara que tem um pouco mais a ver com o nosso assunto aqui é o Guilherme de Carvalho. E, para falar a verdade, ele é o meu preferido, porque ele vai falar de um ponto específico dentro desse assunto da cosmovisão, que é a nossa teologia pública. Essa apresentação que os cristãos fazem das suas convicções para a sociedade, né? E aí a gente entra diretamente já no nosso tema, que é como os cristãos têm se comportado diante de elementos culturais. A gente vai citar um mais para frente específico, né? Como os cristãos têm lidado com isso de uma forma bastante infantil. Na verdade, a gente está fazendo isso com praticamente todos os assuntos ultimamente, né? Eu acho que o mais gritante no momento é a política mesmo. Que a gente tem como referência no meio protestante, reformado, a respeito de cosmovisão. Um deles é o Heber Campos, que tem aquela série de pregações, né, na escola Charles Spurgeon sobre cosmovisão cristã. E, na verdade, ele é uma introdução, né, ao assunto. O assunto é muito mais amplo do que, para resumir, em oito palestras. Tem o Jonas Madureira, que já tem uma pegada bem mais filosófica. Tem o Guilherme de Carvalho, que talvez seja uma das maiores referências que nós temos, né, no nosso meio. Tem também outros que pegam alguns aspectos mais específicos, como o Felipe Fontes também é muito bom, principalmente em questões de ideologia e tal. Então eles dão essa ênfase. Em relação ao que nós temos que fazer, né, em relação à arte, não só, e quando a gente fala de arte, a gente não está se referindo somente a aquelas pinturas antigas, né, como a gente colocou aí no cartaz, numa pintura do Rembrandt van Rijn, o pintor holandês, ilustrando ali o mar revolto. Mas não somente sobre isso, né? A arte ela engloba muito mais coisas. Mas que tipo de arte que a gente tem que fazer e como que a gente tem que fazer a arte em si? A discussão ela começa no seguinte: como que o cristão tem que fazer arte? Antes da gente ver o que a gente vai fazer. Tudo que a gente pode pensar aqui, todos os exemplos que a gente pode dar diferentes, que a gente vai chamar de arte, eles vão ter o mesmo problema quando você manda cristãos fazer isso aí. Você pode falar de cristãos fazendo música, provavelmente é o item mais básico, né? Ou pintura. Muita gente até confunde arte com pintura. Você fala de arte, estão pensando em quadros, esse tipo de coisa, né? Uhum. Mas vamos pensar nesses dois itens aí, então, música e pintura. Dá pra gente pegar um outro item que a gente vai citar mais pra frente, que é cinema. Como é que cristão faz isso aí? E aí começa o nosso ponto, porque a gente não está dizendo que os cristãos não fazem nada disso. Cinema, não sei, é mais raro, né? Porque demanda mais só o Mel Gibson, né, que faz cinema cristão. Então, justamente porque demanda uma estrutura boa, né? Então a gente não está dizendo que os cristãos não fazem isso, ou não fazem arte de modo geral. Música a gente faz bastante, né? Mas outras coisas também. A questão não é não fazer. A questão é que, geralmente, quando evangélicos
vamos falar aqui de cristãos pensando nos evangélicos, né? Quando a gente falar cristãos, que o ouvinte pressuponha evangélicos. Mas a questão é que quando a gente faz uma versão gospelizada das coisas, né? A gente consegue fazer só coisa gospel. A gente não consegue fazer música, a gente consegue fazer música gospel. A gente não consegue fazer arte. A gente faz arte gospel. A gente só consegue fazer quando a gente parte de alguma ideia maluca evangelística. É sempre uma desculpa de fazer arte com uma ideia de evangelizar ou de, sei lá. A arte vira uma estratégia. A arte perde para a estratégia. Ela é só um adereço nesse jogo aí. E quando não é isso, essa arte é feita para evangélicos. Então é aquela coisa do gueto evangélico sempre, né? Crente fazendo coisa para crente, esperando que o crente compre, porque foi um crente que fez. Então a gente fica fazendo coisas entre crentes, e aí o pior é quem compra, porque está comprando geralmente coisas não muito bem feitas. Então, qual que é o problema? O problema é que se a igreja só sabe fazer arte para evangelizar, ou seja, se a igreja não sabe fazer arte pela beleza, mas apenas como estratégia mesmo, como eu disse, ou se a igreja só sabe fazer arte para crente, então a igreja jamais deveria protestar quando o mundo faz arte imoral, ou até quando o mundo faz arte blasfema, porque eles estão fazendo e a gente não está. Aí a gente pode entrar já direto naquele exemplo do especial de Natal do Porta dos Fundos, né? Sim. O que aconteceu foi meio bizarro, eu não assisti, mas muito crente assistiu, eu tenho a convicção de que foi o crente que deu propaganda gratuita para o Porta dos Fundos. Teve uma entrevista logo em seguida desse especial de Natal, entrevista com o Fábio Porchat, e ele falou que não ligava para isso, né? Ele não estava nem aí para a reação dos que eram contrários, né, ao produto que eles ofereceram. E o que a gente fez, na verdade, foi o que eles mais queriam, que era uma campanha de marketing, né? Então a gente acabou divulgando uma coisa que, se não fosse a reação dos evangélicos, talvez a gente nem ficasse sabendo o que estava acontecendo. Exatamente. Eu fiquei sabendo só assim, pelo ibope dos crentes. Então, qual que é o problema aí? Que parece que só nessas ocasiões é que as convicções dos evangélicos, ou as convicções da igreja, são mostradas para a sociedade. É só quando acontece alguma coisa que os evangélicos mimimizentos vão se manifestar para dizer o que eles acham, né? E se a igreja só mostra as suas convicções para a sociedade quando ela é provocada, ou pior ainda, né? Quando ela não gosta de algo que a própria sociedade está desenvolvendo, então isso significa também que a igreja não está desenvolvendo nada. Nem como meio que esperar uma ação para ter uma reação, né? Esperar a ofensa para poder... Então a gente não está desenvolvendo nada, e nem como instituição, nem individualmente, né? Principalmente porque fazer boicote, que foi o que os crentes pediram, no caso da Netflix, ou qualquer outra estratégia desse tipo, militante, essas estratégias reacionárias, ou reativas, se alguém preferir, elas são só estratégias militantes. Isso aí não muda padrão nenhum, não muda padrão de comportamento, não muda padrão de pensamento, não muda nada disso. Teve uma coisa também que foi muito comentada a respeito de alguns líderes evangélicos sobre esse fato aí, a respeito da liberdade de expressão. Eles apelaram para a Constituição, né, que defende o direito de liberdade religiosa, etc., alegando que o que o pessoal do Porta dos Fundos fizeram foi criminoso, né, foi ofensivo. Então, em relação à liberdade de expressão, teve até um vídeo, na época o Iago lançou, comentando que se a gente quer proibir a expressão daquilo que nos ofende, nós estaremos assumindo o risco de que uma hora nós também poderemos perder essa liberdade de expressão. Na verdade, imediatamente, né? Porque a mensagem bíblica ela é bastante ofensiva. A gente não precisa, basta que a gente diga o que está escrito, diga o que a gente está convicto, com base na escritura. Então, pedir para que um senador, ou para que o Congresso, de forma geral, invente uma lei lá, uma canetada para calar coisas que a gente não gosta, é apontar a bazuca para nossa cara também. Eles apelaram para o Ministério Público. Sim, e é uma forma bastante antibíblica, até anticristã de lidar com as coisas. Porque o cristão não foi chamado para isso, não. O cristão foi chamado para sofrer feliz. Várias passagens dizem isso. A gente tem que aguentar o dano. Sofrer o dano feliz, não pelo dano, mas porque a nossa esperança não está nisso aqui, não. Injustiça temporária aqui. Quando esses pastores
falam sobre cosmovisão, tem um problema aí que é um detalhe técnico, que é o fato de que eles são pastores. Eles não são artistas. São eles que vão acabar falando mesmo. E orientar a igreja nesse sentido, né? Orientando a igreja assim. O problema é que eles não são as pessoas que vão fazer o que eles estão falando. Porque eles estão empregados, eles são pastores, certo? Quem tem que fazer as coisas somos nós, né? São as outras pessoas, pessoas que trabalham com outras áreas. Então, os vídeos, as pregações do Heber Campos Jr., por exemplo, vão acabar se comunicando com a dona de casa, com a secretária, com o padeiro, com o cara que tem uma mercearia, quando eles estão falando de cosmovisão, né? E quando o assunto é sobre arte, como é que faz? Porque os pastores não vão fazer arte, certo? Vai ser uma coisa muito rara se acontecer isso aí. Mas quem é que vai fazer arte? E como a gente não faz, a gente acaba fazendo só um mimimi mesmo na internet, né? Só querendo boicotar, querendo se manifestar como um militante de algum partido político aí. Eu vi um texto muito bom do Pedro Dulce, texto a respeito dessa loucura que foi com o especial de Natal do Porta dos Fundos, né? O que ele perguntava era assim, qual foi a proposta alternativa que a igreja mostrou, ao invés de ficar xingando muito na internet? Qual que foi a resposta, a proposta alternativa que a igreja apresentou para esse especial de Natal dos Porta dos Fundos? E não apresentou nenhuma. Até hoje a gente vê só gente que ficou nervosa, que lá ficou ofendidinho, gente muito imatura, porque, querendo ou não, você gostando disso ou não, você se ofende com as coisas se você quiser. Quanto mais imaturo você é, mais você se ofende com as coisas. E a igreja está bem imatura, isso a gente percebe, porque ela se ofende com qualquer coisa, e o pior, ela não coloca nada no lugar, ela não dá nenhuma outra proposta. Então, falando, não vamos assistir nada disso aí, boicote, corta a internet, corta, no caso a Netflix, né, corta a Netflix, mas peraí, é isso, então a gente vai ficar reagindo, a igreja virou isso, reagir com desgosto das coisas que acontecem, sem que a gente faça qualquer coisa para melhorar isso aí, para de repente colocar uma galera para produzir, incentivar a galera para produzir arte, que é o que a gente está falando aqui, né? A gente tem que ver que existe uma maneira cristã de fazer arte, sem precisar fazer com que a arte vire arte gospel, ou seja, vire uma proposta uma estratégia de evangelismo, mas existe uma maneira também de reagir às ofensas que vêm pela cultura. E uma delas não é xingar na internet, não é fazendo mimimi, vitimista também, porque tudo que o mundo faz é ofensivo pra gente. É ofensivo para Deus, principalmente. É mais ofensivo para Deus do que pra gente. A gente acaba se ofendendo se a gente for muito imaturo mesmo, perceber que essas pessoas estão perdidas. Elas não estão xingando a gente, não estão xingando a igreja, xingando a Bíblia, xingando Deus, xingando sei lá o quê. Essas pessoas estão indo pro inferno. E a gente fica fazendo mimimi, querendo que deputado faça lei para proibir essas pessoas aí. E eu não estou dizendo também que o que a gente tem que fazer é parar de evangelizar, porque é essa a missão nossa, é levar o evangelho mesmo. Só que a gente não precisa fazer as duas coisas num mesmo serviço mal feito dos dois lados. Você pega um teatro, você quer fazer um teatro, e você vai usar isso aí como estratégia de evangelismo. Tem problema fazer isso aí? Não tem problema tecnicamente. Não é errado fazer isso aí tecnicamente. O problema é que você pode fazer mal feito as duas coisas. Você destruir a mensagem que você quer passar. Correr até o risco de perverter a mensagem do evangelho, né, em prol de juntar as duas coisas aí. Exatamente. O que a gente teria que fazer, qual que é a resposta cristã? É concorrer com eles. É concorrer. É isso que a gente está fazendo. A gente está concorrendo. A gente tem capacidade para fazer essas coisas que eles fazem ou não tem? Se não tem, então paciência, a gente tem que correr atrás disso aí. Agora, se a gente pode fazer, o que a gente tem que fazer é oferecer para o mundo, então, alternativas. A gente tem que concorrer com eles. Esse problema do Porta dos Fundos, por exemplo, esse problema cultural, de uma maneira geral, né? Ele não é um problema, como é que eu vou dizer, primordialmente de evangelismo, de falta de evangelismo, algo assim. E por que a gente sabe que não é? Porque o Brasil conhece Jesus. O Brasil ainda é uma maioria cristã, somando evangélicos e católicos. O Brasil já ouve gente gritando o nome de Jesus, e principalmente fazendo propaganda de igreja evangélica. O Brasil já ouve isso há décadas e décadas. O Brasil não tem deficiência de ouvir Jesus, de ouvir sobre Jesus. Não é essa a deficiência do Brasil. O que o Brasil raramente vê são exemplos reais, exemplos práticos de como essa tal vida com Jesus faz diferença, do que essa vida com Jesus produz na gente. É isso que o Brasil tem que estar em deficiência. Alguém pode dizer que se nós fizermos a arte pela beleza, a gente vai ficar sempre para trás, porque a arte feita pela militância não é só pela beleza. Na verdade, ela tem pouca beleza, né?
ela é uma arte ideológica, ela tem estratégia. E realmente, a arte ela é muito forte nesse sentido. E ela pode sim ser estratégica. A gente pode trabalhar camadas de compreensão, é o que a galera tem feito praticamente todos os últimos filmes que a gente está assistindo por aí, né? Seriados, tudo tem camadas de compreensão. E a gente pode fazer promoção de conceitos e ideias também. Mas, enfim, isso aí é uma discussão muito maior, muito longa, daria até para fazer uma live sobre isso aí. Eu acho que a questão toda é se a gente entende que a gente tem que oferecer alternativas para suprir essa necessidade, essa demanda cultural que a gente está... É até estranho, né? É até estranho a galera pensar em será que é possível um cristão ser ator de cinema ou alguma coisa assim? Porque o que a gente vê nas telas de cinema são artes sem nenhum critério, digamos assim, de algum valor cristão. Então, a arte é simplesmente feita para atender o mercado, primeiramente, né? Que o cara não vai gastar o tempo e o dinheiro dele para produzir alguma coisa que as pessoas não vão consumir. Mas a gente tem aí um impasse, é que a arte, ela geralmente expressa a mentalidade ou o coração das pessoas, né? E então, se nós, como cristãos, entendemos que a vida cristã, ela é a maneira correta de se viver, e nós não conseguimos usar aquilo que nós conhecemos, aquilo que nós cremos para produzir coisas boas para as pessoas, então a gente está fadado a ter que aturar tudo isso daí. Então, e a questão é se a gente entende até o que significa isso aí que você disse. O que é fazer isso aí? É fazer com o nome de Jesus? É usar o nome de Jesus nas coisas? É o que eu falei no começo, parece a coisa mais óbvia. Parece óbvio demais para ouvir isso aí, mas na prática parece que a galera não entende isso. A gente fala, a gente ouve todo mundo falar isso aí, o Weber Campos falar, o Jonas Madureira, o Nicodemos, o Guilherme de Carvalho, o Felipe Fontes, todos os pastores reformados que vão falar uma hora aí sobre cosmovisão vão falar disso aí, mas parece que não adianta. A gente continua achando, por exemplo, alguém comentou no chat, eu vou ler aqui, não basta a vontade da igreja em fazer, deve-se possibilitar os meios para patrocínio de arte cristã. Não existe arte cristã. Aliás, existe, né? Existe qualquer coisa que a gente quiser. Mas não está certo isso, não. A gente tem que fazer arte. O cristão tem que fazer arte. Ele não tem que fazer arte cristã. Ele tem que fazer arte. O cristão, quando faz arte, ele vai fazer arte diferente de outra pessoa, de um ateu, sei lá, ou de pior ainda, de um esquerdista militante maluco aí. Então, não é arte cristã, não é crente fazendo, é crente fazendo arte. Não é gente fazendo arte de crente. É fazer arte só. A igreja, eu não estou falando como instituição, estou dizendo as pessoas, né? Elas deveriam conseguir fazer arte e conseguir patrocínio tanto quanto qualquer outra pessoa. Por que elas não conseguem? Elas vão lá como crente. A gente é da igreja tal, sei lá, a gente quer fazer um negócio de crente aqui. A gente quer fazer um teatro de crente. Isso não dá certo. Não dá certo. E é bom que não dê certo, porque geralmente a gente paga mico. Eu nunca vi coisa... Eu falei assim, antes, né? Tem problema usar essas coisas estrategicamente? Não tem problema. Mas dificilmente você vai encontrar uma coisa bem feita nesse sentido. Um teatro, sei lá, que mistura arte e evangelismo. Dificilmente você vai encontrar. E a galera não entende isso, parece. Então vão ficar apanhando, vão morrer na praia todas as vezes. E assim, eu não vou dizer que é fácil fazer as coisas, não. A gente tem uma dificuldade estrutural aí. Será que é fácil a gente encontrar, por exemplo, numa mesma igreja, mesmo que a igreja seja grande, ou até numa mesma cidade, um grupo grande de cristãos interessados num mesmo tipo de arte e com uma mesma mentalidade? Será que é fácil encontrar? Não é fácil. E por que não é fácil? Pelo mesmo motivo que você encontra incontáveis esquerdistas fazendo militância com arte, mas você não encontra incontáveis conservadores militantes fazendo arte. É só pensar um pouco nisso aí. E a gente nem precisa tentar entrar no mérito da questão, no porquê que isso acontece. Vamos deixar quem está ouvindo aí pensar por conta própria. Por que você tem muito mais militante de esquerda fazendo arte ou trabalhos de esquerda, blasfemos, imorais, um monte de gente fazendo esse tipo de produto cultural, mas os conservadores, eu não estou falando dos conservadores trancados dentro de casa, aquele pai de família que não faz nada, que fica lá. Estou falando dos militantes de internet. Por que esses militantes não estão fazendo a mesma coisa que a esquerda faz? Sem querer entrar também em debates políticos aqui, né? E aí, se a igreja não está interessada nesse tipo de assunto, só se interessa por esse assunto, quando é para ficar nervoso na internet, ficar irritado porque as pessoas estão blasfemando e não sei o que lá, a gente realmente nunca vai produzir, nunca vai gerar nenhum interesse nos nossos jovens, de fazer qualquer coisa nesse sentido. Realmente, a gente sofre por falta de repente, de mão de obra, mas imagine que você consiga juntar uma galera boa e bons profissionais, uma equipe, sei lá, de umas 20 pessoas, umas 30 pessoas, para fazer um filme, uma estrutura em termos de recursos humanos aí. Mas e o resto da estrutura, de equipamento, esse monte de coisa?
Não é fácil fazer isso aí. Então, a igreja já perdeu muito tempo, agora eu não sei como é que faz para recuperar em certos setores aí, vai demorar. As pessoas têm que começar a pensar nisso aí da forma correta primeiro, para depois pensar em soluções, né? Mas a questão é a seguinte, eu disse que os pastores, os teólogos, esses teólogos que a gente gosta de ouvir, eles são as pessoas que estão ensinando pra gente sobre isso aí. Mas quem é que vai fazer essas coisas? Quem é que vai fazer? Nós temos que fazer, né? A gente tem os nossos empregos também, a gente faz outras coisas da vida, mas é mais fácil a gente fazer do que essa galera aí que está envolvida pastoreando a igreja e tal, do que eles que estão ensinando isso aí pra gente, eles mesmos fazerem. Quem tem que fazer é a própria igreja, né? A gente não pode esperar que eles façam. E a gente já ouviu bastante, a gente só não sabe o que fazer ainda. Então, será que a gente tem alguma coisa para apresentar? Bom, a gente está trabalhando nisso. A gente já tem alguns livros publicados e estamos trabalhando agora numa antologia. Trabalhar com ficção, com contos, já são poucas pessoas, né, cristãs que gostam disso, que gostam de escrever sobre isso. Eu penso que a gente acaba perdendo espaço com o público que não é cristão, quando a gente deixa de produzir a arte sem pensar em uma arte gospel, né? Alguma coisa assim. Por exemplo, o cristão só pode escrever livros se for um livro sobre teologia, sobre o evangelho, sobre o perdão de pecados. Não é isso, né? Aí tá aí o Gabriel, que está aqui acompanhando a gente, ele é também escritor, escreve também contos, ficção, e, cara, é isso que a gente tem que fazer. A gente acabou perdendo espaço nas prateleiras das livrarias e acabou cedendo espaço para pessoas que se empenharam em escrever ficção, escrever contos, que estão nem aí e colocam tudo que é imoralidade em suas obras, expressam aquilo que elas acreditam, e a gente simplesmente fica reclamando na internet. Comenta um pouco sobre a antologia, né, que a gente está fazendo, sobre o universo aí que a gente está criando. Não é o universo à la Tolkien, mas a gente está caminhando, né? Vamos ver onde vai parar, né? Então, a gente está tentando fazer alguma coisa e praticamente todos esses tópicos aqui, eu já pensei bastante neles, já conversei sobre isso aí com um monte de gente. Faz uns 13 anos, mais ou menos, que eu venho eu venho escrevendo, eu venho compondo um universo próprio, ficcional. E de um tempo pra cá eu comecei a achar que eu tinha que enfiar mais gente nele, para mais gente escrever junto comigo, pra gente fazer um universo colaborativo. E é um universo, quando eu vi esse post do Pedro Dulce sobre essa crítica que ele fez aos críticos, né, do Porta do Fundo, falando o que vocês estão fazendo no lugar. Não é assim que é pra fazer? Tá ruim assim? Vocês estão ofendidinhos. Mas o que vocês vão fazer então? Como que é pra fazer? O mundo não sabe como é que é pra fazer. Vocês sabem? Então o que vocês vão fazer? Mostra pra gente o que é pra fazer. Então foi mais ou menos nesse tom. Por coincidência, no outro dia, se eu não me engano, um outro Lucas Roberto, de Lençóis Paulista, ele entrou em contato comigo porque ele queria ele veio com uma ideia muito interessante de fazer uma associação de cristãos envolvidos com a cultura, ou uma união de crentes, de protestantes brasileiros pela cultura, algo assim. Ou seja, crentes que estão envolvidos com qualquer tipo de arte, seja coisas mais complexas, né, como cinematografia, ou com música mesmo, com poema, com histórias ficcionais, do tipo que a gente está fazendo. E a gente começou a pensar nesse trabalho aí, quem sabe esse ano, se Deus permitir, a gente põe em prática. Mas antes disso aí, eu já tinha começado um selo editorial, que o próprio Lucas foi o primeiro a escrever. Na verdade, ele foi o único, por enquanto, que a gente estreou faz pouco tempo esse selo, com o nome Antares. Eu gosto muito de um livro do Érico Veríssimo, que chama Incidente em Antares, recomendo para todo mundo. E eu gostei muito desse nome, Antares, no caso da ficção dele, é uma cidade. Eu fiz esse selo editorial vinculado ao selo Mente Cristã, que é onde a gente publicou o nosso livro, né? E é onde eu tenho publicado basicamente material de estudo para a escola bíblica, reformado. Nesse selo eu publiquei o livro do Lucas, onde eu espero publicar basicamente livros de poesias, só para citar aqui alguma coisa diferente, e literatura fantástica, literatura ficcional, de cristãos. Eu só vou publicar cristãos lá. Coisas que não sejam plenamente teológicas, né, tratados teológicos. Eu quero publicar material maluco escrito por crente. É isso que eu quero fazer. Seja de investigação, seja drama, qualquer coisa desse tipo aí. A gente publicou um livro já, e esse ano, se Deus quiser, vai sair mais uma pancada de material aí. Justamente porque a gente tem um outro projeto também. Então, só para dar um passo atrás aqui. O selo editorial, o nome é Antares. A associação que eu estou tentando construir com o Lucas também chama Antares.
A gente usou o mesmo nome. E eu estou fazendo esse universo ficcional, que faz bastante tempo que eu estou desenvolvendo. O nome desse universo é Antares também. Esse é o nome do nosso universo. E aí eu juntei uma galera. Quem sabe também o Gabriel se meta aí. Estou esperando ainda um parecer dele, positivo. Eu estou juntando uma galera, então, para escrever contos pequenos de 7 páginas, que estejam todos, se passem todos nesse mesmo universo. Aí vai ter coisa muito doida, já mais pra frente eu falo um pouco. É uma antologia, então, com vários autores. Essa primeira antologia, só autores reformados. A maioria é tudo amador mesmo. Se o Gabriel der a honra de participar com a gente, ele vai ser o cara aí que tem mais experiência. Apesar de ter 3 pessoas no grupo, nesse grupo de autores aí, que já lançaram livro. Mas são livros teológicos. O resto é tudo amador mesmo, e eu me incluo nesse grupo. E a gente até tentou fazer um podcast hoje. Infelizmente, deu tudo errado. A gente conseguiu fazer a conversa, só que o áudio ficou péssimo, ficou todo cortado. A gente vai ter que descobrir uma maneira de fazer isso direito. A gente queria já estar bacana. Pra gente foi bom a conversa. Foi divertido. Pena que não deu tempo de arrumar isso aí para soltar hoje. Essa era a ideia, né? Mas não deu certo. Quem sabe para a semana que vem aí tem alguma coisa já. Mas o que a gente quer dizer é isso aí. A gente está tentando fazer alguma coisa. Não é só a gente que está tentando fazer. O Gabriel está aí nos comentários aí para provar que já tem gente fazendo com boa qualidade. Mas a questão é que a gente tem que fazer. A gente quer fazer, a gente precisa fazer isso aí. A gente está começando com o que eu acho que é o mais fácil, que é escrever e publicar. Até porque essas coisas dá para lançar pela internet também. E qualquer pessoa pode fazer. Você na tua casa pode começar a escrever uma história maluca e soltar no Facebook, soltar sei lá, em várias outras plataformas aí, divulgar isso aí pelo WhatsApp ou sei lá por onde. Qualquer pessoa consegue fazer. E se você quiser entrar num negócio um pouco mais sofisticado, eu digo mais sofisticado porque realmente o nosso universo ele tá muito complexo já, ele tem muita coisa interessante acontecendo e cada história tem que vir coerente com as outras, né? Você não precisa citar as outras histórias, mas o jeito que funciona a magia, o jeito que as criaturas funcionam, quais criaturas existem, você tem que usar o que tem ali. E tem muita coisa, mas tem que usar o que tem ali, né? Então, se você quiser uma coisa um pouco mais sofisticada, participar de uma coisa que já está acontecendo, pode entrar em contato com a gente pelo perfil da editora, pelo perfil aí para falar com o Felipe direto, pode ser também. A questão é que a gente tem que fazer. Esse ano, se a gente conseguir apertar os autores aí para todo mundo escrever, o Felipe é um que está dando trabalho aí, ó. Um monte de desculpa para me passar esse texto logo. Se Deus ajudar e a gente conseguir apertar direitinho os autores, quem sabe até o fim do ano tá pronto esse material, já tá na mão de todo mundo. Se a galera quiser fazer alguma pergunta aí, não garanto que será respondida, né? Mas custa nada. Não, Djalma, não. Ao vivaço, é isso mesmo. Uma vergonha. Não, gente, calma aí. O pessoal bagunçando comigo aqui. O Lucas me difamando aqui ao vivo. A gente tá... Cara, a gente escreve coisas de tudo que é tipo, né? Todo dia a gente tem escrito algumas reflexões, né? Baseadas em alguns livros da Bíblia. A gente tá seguindo uma ordem de livros aí. E tá sendo legal. Aqui o Lucas Gouveia perguntou aqui o que nos leva a escrever, né? O que nos leva a escrever talvez seja a vontade de oferecer conteúdo bom para as pessoas, não só teologicamente, mas no caso dos contos, da antologia, oferecer boa arte, né? Em vez das pessoas perderem o tempo delas lendo, como é aquele cara lá que escreveu A Culpa das Estrelas, elas podem ler uma antologia produzida ali com o selo da Antares, né? Opa! A gente tá tentando produzir coisa séria e bem feita. E você vai ler aquilo ali e você não vai ter nenhum tipo de constrangimento. Você não vai ficar, sério mesmo, vamos fazer militância aqui nesse texto de novo. Sério mesmo que essa história vai ter um cara aqui, vai ter um casal gay, tem que ter um casal gay, tem que ter um não sei o quê. Não tem nada disso. A gente não precisa forçar essas coisas no texto. Existem, né? Tudo isso aí existe na sociedade. Você não precisa forçar isso aí no texto para ser legal. Na verdade, é isso que mais incomoda, pelo menos é o que mais me incomoda quando eu vou assistir praticamente qualquer coisa hoje. Qualquer série, qualquer filme, qualquer leitura ficcional que eu faço de coisas modernas, de coisas mais recentes. É isso que você sente. Que a galera tá tentando empurrar na tua goela abaixo, pela goela abaixo, uma ideologia forçada ali. Estão tentando glamourizar ou romantizar alguma coisa que para os cristãos é absurdo às vezes, com certeza ofende a Deus, e você lê aquilo assim, às vezes a ideia é tão legal da história, por exemplo, Game of Thrones, né? É um universo tão interessante, mas
todos os episódios que você vai assistindo, você tem alguma coisa que você fica constrangido, que não precisava estar ali, que não ajuda de verdade na história. Diferente, por exemplo, do que acontece quando você vai ler as Crônicas de Nárnia, por exemplo, ou até o filme, né, das Crônicas de Nárnia. Qualquer obra do Tolkien, que era um católico, e conseguia passar isso para a obra dele. Ele não fica pregando nas obras dele, você nem consegue ver nada disso na obra dele. Mas você não tem constrangimento, você não tem essa sensação de irritação, de ver que tem um negócio forçado ali. Porque o cara quer, sei lá, fazer propaganda de algum tipo de imoralidade, ou de blasfêmia mesmo, né? Hoje parece que é moda, principalmente nos tempos mais recentes aí, parece que se você não questionar a fé cristã ou o padrão cristão para casamento e para sexualidade, se você não fizer isso, parece que não é arte que você está fazendo, né? Então a gente está tentando fazer algo que as pessoas consigam ler sem passar por nada disso aí. Inclusive ateus, a gente tem que fazer arte boa. E eu acredito que o que a gente está fazendo é agradável para qualquer tipo de pessoa ler, porque a gente está fazendo histórias boas, narrativas boas. A gente está querendo, por exemplo, paquerando aí pessoas como... Tá tentando trazer para o nosso universo aí pessoas como o Gabriel aí. É isso que a gente quer. A gente quer pessoas que escrevam direito, que saibam fazer arte de verdade, que não fiquem misturando com coisa de crente. Se misturar, tem que saber fazer isso aí. Tem que saber fazer isso aí. A gente não está tentando fazer isso a princípio, a gente não quer fazer livros de ficção ou histórias com estratégia evangelística. De repente, em algum momento, se pintar uma ideia muito boa, né, que a gente consiga perceber que dá para executar sem estragar ou a arte ou a mensagem, a gente pode fazer. Mas, a princípio, a gente quer falar sobre briga de anjos e demônios, a gente quer falar sobre criaturas esquisitas, sobre gigantes, sobre, sei lá, a gente quer falar sobre magia, sobre gente fazendo coisa maluca, e fazer isso aí bem feito. Sem constrangimento, sem forçar ideologia goela abaixo, sem fazer evangelismo, porque é do mesmo jeito que eu me sinto quando eu vejo propaganda de ideologia de gênero, por exemplo, em série da Netflix. É a mesma coisa que os próprios militantes vão sentir quando você estragar a tua arte com evangelismo. Eu estou dizendo sempre estragar, pressupondo que raramente fica bom, né? Mas de repente você consiga fazer. Mesmo que você consiga fazer direito, é isso que os esquerdistas vão sentir. Porque, por exemplo, o Tolkien não estraga a arte dele com a ideologia dele, com a mentalidade dele. Mas o George Martin, ele faz isso. Só que a arte é boa ainda. Ele fez um universo fantástico ali, né? Primoroso. Várias pessoas conseguem fazer isso aí. Tem várias produções excelentes mesmo. Eu não posso fazer um juízo sobre o especial de Natal do Porta dos Fundos, para saber se foi pelo menos engraçado, alguma coisa assim, porque eu realmente não assisti. Mas o Porta dos Fundos costuma fazer vídeos bem engraçados, com críticas, inclusive, que incomodam às vezes a gente, porque passa muito perto da realidade, né? De pastores pilantras aí, de gente tonta, né? De gente ignorante dentro da igreja fazendo coisa estúpida. Principalmente isso por parte da liderança. Então, muita coisa que a gente às vezes fica irritado, fica incomodado com arte que a gente chama de blasfema, é porque eles estão tocando em coisas sensíveis pra gente ali. E como a gente falou, né? Não adianta ficar fazendo mimimi se a gente não estiver oferecendo nada. A gente tem que fazer... Você pode fazer o seu mimimi aí, mas o que você está pondo no lugar? Qual que é a opção que você está dando para as pessoas? Então a gente está tentando fazer isso. A gente sabe que tem um monte de gente tentando fazer também. E a gente faz até um convite aí para você, se você tem um livro interessante de ficção, ou você tem uma ideia de escrever, não sabe como começar isso aí, eu sou uma pessoa que pode te ajudar com isso aí. Eu ficaria muito feliz em produzir um material. Você pode ser até neopentecostal mesmo. Se você tiver uma ideia legal, se você é crente em Jesus, para começar, e se você tem uma ideia legal de ficção para escrever, eu posso te ajudar nisso aí. E a gente pode publicar esse negócio. Vamos publicar isso aí. Se você quiser participar de uma coisa que já está sendo construída há bastante tempo, ajudar nesse nosso universo colaborativo, a antologia que a gente está programando é uma boa opção. A gente não precisa de mais gente para fechar, a gente tem 20 pessoas já, mas se entrar mais gente dá para pôr também. Na verdade seria até mais legal colocar mais gente nesse trabalho. E qualquer outra ideia que você tiver, de repente, para outras praias, assim, por exemplo, pintura, escultura, se você é bom nisso, se você faz essas coisas bem feitas, comece a lidar com isso desse jeito que a gente está falando aqui, né? Você não precisa fazer uma escultura, você não precisa fazer sempre esculturas de Jesus, alguma coisa, são sempre esculturas de igreja, ou arte desenhando, sempre tem uma coisa que parece o Espírito Santo vindo do céu. Você não precisa fazer isso aí. Faça coisas bonitas só. E a gente pode ajudar. A gente quer fazer essa associação aí justamente para promover trabalhos culturais de outros cristãos.
A gente quer fazer isso aí. Deixa eu ver aqui. Tem uma pergunta aqui quais recomendações de boa arte feita por cristãos vocês fazem? Eu não sei Então, exatamente o que gente, ó, é, mas... deixa eu falar uma coisa. Se você for um cristão e você fizer uma arte do jeito que a gente está falando aqui, o leitor, ele não deveria saber que você é cristão. Ele não precisaria saber. Se você fizer uma arte legal, pela arte mesmo, já tá bom. Então, para ser sincero, eu conheço, eu sei de poucos autores que eu li que eu posso recomendar, que eu sei com certeza que são cristãos, que escrevem bem. Eu, de cabeça aqui, eu acho que eu consigo citar só dois. O C.S. Lewis e o Leandro Lima. Se bem que o Leandro Lima publicou com outro nome lá, né? As Crônicas de Olan. Cada livro tem 700 a 900 páginas. Mas eu não consigo lembrar o nome que ele usou. Wurlitzer. Eu não sei nem se eu consigo falar aquilo lá, deixa eu ver. Como é que é o nome? L.L. Wurlitzer. Acho que é alguma coisa assim. Meu Deus. Eu não vou nem tentar ler isso aqui, cara. Se é isso aí que você está falando, tá ótimo. Cara, dá para recomendar esses caras aí. Eles, C.S. Lewis todo mundo conhece, né? Mas o Leandro Lima, ele fez um universo dele também, um universo bem complexo, bem completo, que é o que a gente está fazendo. Ele fez isso sozinho, em 3 volumes. Como eu falei, o nome é Crônicas de Olan, se eu não me engano. É isso, né? Não, Olan, Crônicas de Luz e Sombra. Ele fez assim, uma mitologia com uma pitada hebraica. Assim, é basicamente isso que ele fez. Ele pegou elementos hebraicos, ou até da cultura... É mais do hebraico mesmo do que da cultura judaica. E fez um universo completamente novo a partir disso aí. É isso que a gente está fazendo. É isso que a gente está fazendo. Não tem Jesus na obra dele, mas você tem valores cristãos. Você não fica constrangido vendo cenas esquisitas. Eu não quero nem citar exemplos aqui. Você não tem ideologia sendo enfiada a goela abaixo. Se você for criticar esses livros do Leandro Lima, você tem que criticar ele pela obra mesmo. Porque um militante de ideologia de gênero, sei lá, ou um esquerdista qualquer, uma abortista, uma feminista, esse pessoal, eles não têm como criticar aquilo ali em termos de religião ou de esse tipo de desconforto que a gente sente quando a gente vê as obras deles. Leandro Lima fez uma obra bem interessante e bem pura nesse sentido, assim, ele fez pela arte mesmo. Então eu quero agradecer aqui ao Lucas, que se disponibilizou. Já é meia-noite aí, Lucas? Aqui é 10h30. 10h30, tá cedo então. O Lucas tá na Holanda, eu fui pra lá, né? Meio que forçado, né, Lucas? Meio forçado. Mas é isso aí. E a gente tá aí com esse trabalho, com a editora Mente Cristã, usando o selo Antares, né, no caso das ficções. O escritor Al Casa aí também se disponibilizou, galera que estiver interessada. Claro que é um assunto muito amplo, a gente poderia falar muita coisa aqui, mas a gente tentou ser um pouco mais objetivo. E espero que tenha sido bom para vocês, que vocês tenham entendido um pouco melhor sobre como o cristão deve fazer arte. Deixa a função do folheto evangelístico para evangelizar, né, digamos assim. Deixa a arte ser a arte em si. Vamos fazer boa arte, né, vamos oferecer alternativas para as pessoas, né, para não deixar que a gente perca o espaço que a gente já tem perdido. Né? Então, agradecer ao Lucas. Suas considerações finais, Lucas. Eu é que agradeço pelo convite. Gostei de conversar. Estou ficando meio rouco já. E mais importante do que a gente ter divulgado os nossos projetos aqui, na verdade a gente combinou isso, né? Que a gente ia divulgar os projetos só para dizer o seguinte, mas vocês também, da mesma forma que os cristãos que só reclamam e não põem nada no lugar, ou que os pastores que ensinam sobre cosmovisão, não são eles que estão fazendo, né? Então vocês também vão ser mais uma galera que vão ficar falando e não vão oferecer nada. Então a gente só quis divulgar mesmo. Claro que a gente tem muita satisfação em falar, contar o que a gente está fazendo, porque a gente está se divertindo muito, está muito legal fazer essas coisas, está ficando muito legal esse trabalho que a gente está produzindo. Mas o mais importante é realmente ter condições de levar isso adiante, essa ideia adiante, né? De não ficar só palpitando na internet, passando nervoso, fazendo vitimismo barato, mas mostrando o que a gente tem que fazer, então, colocando a mão na massa. Então, eu fico feliz de ter começado isso aqui com você. Muito obrigado pelo convite. Então, valeu, galera. Não esquece de salvar, Lucas, pra gente postar no nosso canal também. Tá bom, pessoal? Não esqueçam de seguir a gente aí no... Beleza. Então, até a próxima, pessoal. Então. Valeu, pessoal. Fica com Deus, todo mundo. Valeu.